Saudamos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Estamos um pouco gripados, né? Louvado seja Deus, mas Deus é aquele que dá vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Peço que os irmãos abram as nossas Bíblias no livro de Josué, capítulo 6. Livro de Josué, capítulo de número 6, versículo 20. Louvado seja Deus. Não pode haver silêncio, vamos levantar a voz. Vamos dar glória para Ele que manda para nós. Ao som de muitas águas, ouço na congregação. Espírito de Deus visitando cada irmão. Deus te ama e eu te amo e assim devemos vencer. Oh, aleluia. Deus te ama e eu te amo e assim devemos vencer. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém? Os irmãos acharam aí? Graças a Deus. Então pode ler, versículo 20. É 6:20. Livro de Josué, capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes das buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém. Pode se sentar. Louvado seja Deus. Eu olho para essa palavra aqui, louvado seja o nome do Santo Senhor, e vejo uma promessa que Deus havia feito para o seu povo. Louvado seja Deus, o povo de Israel, que Ele havia de dar uma cidade para aquele povo, um lugar para aquele povo, a qual nasce leite e mel, ou seja, uma terra boa. Mas para a gente poder entender, louvado seja Deus, essa palavra, louvado seja o nome do Santo Senhor, essa promessa, louvado seja Deus, nós devemos voltar um pouco lá atrás, louvado seja o nome do Santo Senhor, lá no livro de Gênesis, louvado seja Deus, no livro de Êxodo, louvado seja o nome do Santo Senhor. Ali depois que José faleceu, louvado seja José do Egito. Quantos conhecem José do Egito? Conhece não, já ouviu falar, você nunca viu, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. José do Egito, louvado seja Deus. José era um homem que vivia ali, governador do Egito, louvado seja Deus. E chega um certo tempo que José chega a falecer, louvado seja o nome do Santo Senhor, e seus irmãos também, louvado seja Deus. E assume um novo rei, louvado seja Deus, começa a governar ali agora o Egito, louvado seja o nome do Santo Senhor. E este rei que começa a governar o Egito, ele já não tem o conhecimento de José, nem dos seus irmãos, nem do que José havia feito, louvado seja o nome do Santo Senhor. E aquele povo, aquele homem, aquele rei, ele agora começa a governar, aleluia, o Egito, louvado seja o nome do Santo Senhor. E ele começa a observar o povo de Israel, um povo, louvado seja o nome do Santo Senhor, que era diferente, um povo que em todas as suas maneiras era diferente. Ele olhava aquele povo e via aquele povo com um semblante diferente, um jeito diferente, um andar diferente, louvado seja o nome do Santo Senhor. E eu creio que aquilo começava a incomodar aquele homem, louvado seja o nome do Santo Senhor. Este rei começava a incomodar, aleluia, louvado seja o nome do Santo Senhor, essa atitude do povo de Israel, louvado seja Deus. E embora o povo de Israel ele começar agora, louvado seja o nome do Santo Senhor, a crescer, a se multiplicar, louvado seja o nome do Santo Senhor, ele já estava automaticamente passando, louvado seja Deus, a quantidade de gente, louvado seja o nome do Santo Senhor, do Egito, louvado seja Deus. E aquele rei começou já a se preocupar, louvado seja Deus, já pensou agora se esse povo se rebelia e vem contra nós, louvado seja o nome do Santo Senhor, ele toma o meu reinado e fica sendo governador, fica sendo rei, louvado seja o nome do Santo Senhor. E aquele rei começou ali agora a machucar aquele povo de Israel, começou agora, louvado seja o nome do Santo Senhor, a humilhar aquele povo de Israel. Esse rei começou agora a escravizar aquele povo, e aquele povo de Israel agora tinha que trabalhar, louvado seja o nome do Santo Senhor, e aquele povo trabalhava, tinha mães, louvado seja o nome do Santo Senhor, e trabalhava, e somente trabalhava. E aquele povo que estava ali falou, parando assim, pensando no Senhor, esse negócio não está dando muito certo não. Este homem está judiando muito de nós.
E Deus olhou assim e falou: é verdade. E aquele povo continuava, e aquele rei começava, louvado seja a missão do Senhor, a machucar, a oprimir muito o povo de Israel. Louvado seja a missão do Senhor, e oprimia muito, louvado seja Deus. E aquele povo, louvado seja a missão do Senhor, aleluia, se reuniram ali e falaram assim: não, vamos ter que acontecer alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa na nossa vida, louvado seja a missão do Senhor. Mas muitas vezes, Tiago diz aqui, para acontecer alguma coisa na nossa vida, nós temos que nos mexer, não é verdade? Temos que tomar uma atitude na nossa vida. E aquele povo de Israel, eles resolveram tomar uma atitude. E a atitude essa que iria mudar, louvado seja a missão do Senhor, a vida deles ia mudar, a situação deles ia mudar, louvado seja a missão do Senhor, aleluia. O jeito que aquele povo estava vivendo, louvado seja Deus. E aquele povo ali agora se reúne e começa a descer no joelho e começa a clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia da nossa vida, Senhor, tem misericórdia de mim. E começa a orar a Deus. Louvado seja a missão do Senhor. A minha tua oração, irmão, ela causa efeito diante de Deus. Louvado seja a missão do Senhor. Os seus adversários, ele vê. Louvado seja a missão do Senhor quando você está orando. O diabo, ele não começa a te observar quando você está orando. Louvado seja a missão do Senhor. E ele fica meio tenebroso. Ele não sabe o que acontecer, não sabe o que vai acontecer, mas que alguma coisa Deus vai fazer através da minha e da tua oração. E Satanás, ele estava ali observando aquele povo. E aquele povo orava, aquele povo orava. Quanto mais que aquele rei massacrava aquele povo, humilhava aquele povo se multiplicava e aquele povo orava, louvado seja a missão do Senhor. E Deus ouve a oração daquele povo. E Deus fala: verdadeiramente, eu vou ter que tirar vocês aí, porque a oração de vocês tem me incomodado. A oração de vocês tem me incomodado, louvado seja a missão do Senhor. E Deus agora começa a fazer um reboliço muito grande, louvado seja a missão do Senhor. Deus começa a fazer um reboliço muito grande para poder levantar um homem, louvado seja Deus, para poder ficar na direção deste povo, louvado seja, para poder tirar este povo da servidão do Egito, louvado seja a missão do Senhor, para poder tirar este povo, louvado seja Deus, das mãos daquele faraó, louvado seja Deus, que estava massacrando, que estava humilhando o povo de Deus, louvado seja a missão do Senhor. Muitas vezes também você passa por situação igual, louvado seja a missão do Senhor, independente das áreas da tua vida, louvado seja Deus, mas não se preocupe não, que muitas vezes, louvado seja a missão do Senhor, que você está passando, louvado seja o céu e a experiência para que você venha ter um particular com Deus. Meu Deus, é verdade. E Deus começa a fazer um reboliço muito grande para poder escolher um homem. E Deus escolhe um homem por nome de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Homem este, louvado seja Deus, que estava apacentando ali agora as ovelhas, louvado seja o seu sogro Jetro. Louvado seja o nome do Senhor. E estava ali apacentando as ovelhas ali tranquilamente, louvado seja Deus, observando as ovelhas do campo, louvado seja o nome do Senhor. E de repente algo diferente acontece naquele lugar. Aleluia. Moisés começa a observar e começa a perceber que alguma coisa está diferente. Ele sempre, aleluia, ia naquele lugar, apacentava as ovelhas, ele era tudo igual. Mas aquele dia ele sentia que alguma coisa diferente estava para acontecer. Era o trabalhar de Deus na vida daquele povo. E a vida de Moisés também não ia ser mais a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus aparece a Moisés em meio a uma sarça ardente que não se consumia, louvado seja Deus. E aparece ali aquele anjo do Senhor, louvado seja Deus, e fala: ô Moisés, louvado seja o nome do Senhor. Moisés, ele muito curioso, queria, aleluia, ele estava de costas e a sarça estava atrás dele, ele queria se virar para ver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quem era que falava com ele, mas ele não podia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus falou: Moisés, eu tenho algo contigo, Moisés. E Deus falou: Senhor, é verdade? Tenho, Moisés. Primeiro, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar onde tu está é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. E ali Deus começou a falar com Moisés: Moisés, é o seguinte, tem um povo meu aí que está passando por uma situação muito difícil, e eu quero que você agora lidere este povo. Eu quero que você tire este povo, louvado seja o nome do Senhor, das mãos deste homem que está oprimindo o meu povo. E Moisés fala assim, mas Senhor, quem que é este homem? É Faraó. E quem que é este povo? É o povo de Israel. Eu creio que Moisés, ele treina na base ali agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que Moisés ali agora, ele treina na base, ele para e começa a pensar: mas Senhor, não tem outro? Não, é tu. É você, louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, Deus tem algo comigo e contigo. E muitas vezes nós ficamos empurrando o outro para fazer. Ah, manda ele, manda ela,
fazer. Louvado seja Deus, muito bem. Aí agora Deus vai dar, louvado seja Deus, para poder falar com aquele homem. Louvado seja a missão do Senhor. Moisés leva o seu irmão, que era o homem mais, falava melhor, tinha uma boa dicção, louvado seja Deus, e leva o seu irmão, louvado seja Deus, Arão, para poder falar com ele. Louvado seja Deus. Moisés era um pouco gago, falava meio dificultoso, louvado seja a missão do Senhor. E chega ali agora Moisés para falar diante daquele rei, louvado seja a missão do Senhor. Fala assim: rei, é o seguinte, eu vim aqui porque o Deus a qual eu sirvo, ele apareceu para mim e falou que era para você liderar o povo de Israel, porque este povo é um povo escolhido por Deus. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E Deus quer que esse povo saia daqui para poder adorar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Aquele rei para, pensa assim, eu creio que aquele rei tem uns 5 minutos dele, e ele começa a raciocinar, começa a pensar: bom, esse povo pode sair, não é gente da minha gente, então pode muito bem sair. Mas se este povo sair, quem é que vai fazer o serviço para mim? Quem é que vai construir os tijolos? Quem é que vai trabalhar no campo? Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai fazer aquilo? E aquele homem endurece o coração e não deixa aquele povo ir. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Moisés volta novamente e fala: Deus, é o seguinte, fui lá, falei com o homem, mas ele não deixa o povo ir de jeito maneira. Deus fala assim: não, então espera só um pouquinho. Vai lá e fala para ele que eu vou mandar 10 pragas sobre o Egito. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Moisés volta lá e fala assim: é o seguinte, você falou que não ia mandar, não ia deixar o povo de Israel sair, então Deus agora vai começar a pesar a mão sobre tu. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Eu creio numa analogia fazendo aqui, eu creio que ele falou assim: pode vir, eu sou mais poderoso mesmo, então manda vir. E Deus ali agora começa a mandar as 10 pragas do Egito sobre aquele povo de Israel. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Vinha a primeira praga, vinha a segunda praga, louvado seja a primeira praga, passou-se, louvado seja de Moisés, chega diante de um rei e fala assim: e aí, vai liberar o povo ou não vai? Aquele falava: não vou liberar. Passou-se a primeira praga, veio a segunda praga. E aí, vai liberar? Não. E aquele homem endurecia o coração, muito louvado, porque ele começava a observar, louvado seja Deus, que aquelas pragas só vinham somente o povo do Egito e não vinha sobre o povo de Israel, porque sobre o povo de Israel Deus estava com as suas mãos estendidas. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Do mesmo jeito, ele está com as mãos estendidas sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Santo Senhor. E o diabo sobre a tua vida, ele não tem autoridade. E aquele povo estava ali agora, Deus prova aquele homem, louvado seja Deus, até chegar um certo momento que ele começa a perceber, toca realmente no coração dele, quando o seu primogênito, quando o seu filho morre ali, louvado seja Deus, ele manda aquele povo sair, louvado seja Deus, mas logo de repente ele se arrepende, louvado seja Deus, aquele povo pegou tudo que tinha, o rei tinha autorizado, aquele rei tinha autorizado para que aquele povo venha sair, aquele povo sai e vai embora, louvado seja o nome do Santo Senhor, para adorar ao Senhor, louvado seja Deus, e aquele rei fala assim: leva todo mundo embora, vou embora, pega tudo que é seu, vai embora, louvado seja o nome do Santo Senhor, tudo que vocês construíram, tudo que vocês ganharam, pega e vai embora e some daqui. E aquele povo vai embora, louvado seja Deus, é que bate o arrependimento no coração de Faraó, e Faraó fala assim: não, peraí, eu não posso deixar esse povo embora, vamos capturá-lo agora, vamos capturá-lo. E Faraó começa a reunir um grande exército ali agora, e começa, louvado seja o nome do Santo Senhor, a perseguir agora o povo de Israel, aleluia, naquele deserto, louvado seja o nome do Santo Senhor, aleluia. Aquele povo, irmão, não era para ele passar tanto tempo quanto passou naquele deserto, não, louvado seja o nome do Santo Senhor, para ele poder atravessar, aleluia, demorava alguns dias, louvado seja o nome do Santo Senhor, aleluia, para poder atravessar aquele deserto, se não me engano, meses, louvado seja Deus, mas não, aquele povo demorou 40 anos andando naquele deserto, louvado seja o nome do Santo Senhor, porque Deus queria tratar com aquele povo, Deus queria ter um particular com aquele povo diferente, louvado seja Deus, aquele povo, louvado seja o nome do Santo Senhor, Deus sempre estava na vida daquele povo e andava com aquele povo, louvado seja o nome do Santo Senhor, pois nós podemos ser no decorrer desse povo do Egito, aleluia, no deserto ali, louvado seja o nome do Santo Senhor, Deus providenciava pão, Deus providenciava água, Deus providenciava uma coluna de fogo, louvado seja o nome do Santo Senhor, para poder guiá-lo naquela escuridão, e aleluia, providenciava também uma coluna de fumaça para que aquele sol não viesse aquecer aquele povo, louvado seja o nome do Santo Senhor. Mas mesmo assim aquele povo murmurava, louvado
pensamos em olhar para trás, pensamos em voltar e retroceder. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, tornar, aleluia, a comer do próprio vômito. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muitas vezes pensamos em parar, mas não pare não. Sabe por quê? Porque grandes coisas Deus tem para fazer na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente pensando que a luta está grande, louvado seja Deus, mas fala, Deus a qual você serve e quer estar contigo, e que não te abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele, aleluia, louvado seja Deus, aquele povo que estava ali mesmo, aleluia, fazendo o que fazia, mas Deus estava, aleluia, na vida daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus jamais deixou aquele povo. Louvado seja Deus. E Deus olha assim e fala: Moisés, é o seguinte, está na hora de doutrinar este povo, porque esse povo ele veio do Egito e veio com muitos costumes, saiu até mesmo com ídolos de ouro, ídolos de prata. Louvado seja Deus, e aleluia, para me servir tem que ser, louvado seja o nome do Senhor, limpo por inteiro. E eu preciso agora doutrinar este povo, Moisés. E Moisés fala assim: tudo bem, Senhor. E Deus fala assim: Moisés, sobe no monte, sobe aqui no monte que eu quero ter um particular contigo, e eu vou entregar os mandamentos para este povo, os 10 mandamentos para este povo, para que este povo ele venha estar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, estar dentro daquilo que eu quero que eles estejam. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem, Moisés sobe, Deus escreve ali os 10 mandamentos, aleluia, 6 de uma parte, 4 de outra. Louvado seja o nome do Senhor, as 2 tábuas. E Moisés desce aquelas 2 tábuas, seu rosto resplandecente, alegre, contente. Louvado seja Deus, quando chega lá embaixo, aleluia, está o povo adorando o bezerro de ouro. Louvado seja Deus, Moisés se ir ali e pega aquelas tábuas dos 10 mandamentos e quebra. Louvado seja Deus, e chama Arão, fala: Arão, meu irmão, mas por que você deixou esse povo? E Arão fala assim: Senhor, Moisés, era porque esse povo falava muito no meu ouvido e eu tive que ceder. Louvado seja Deus, eu tive que ceder, então não tem outro jeito. Louvado seja Deus. E Moisés chega ali e começa a ensinar para aquele povo, explicar para aquele povo: olha só o seguinte, vocês que estão no caminho do Senhor, você não pense em olhar para trás, fique somente diante dele. Não pare, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Louvado seja o nome do Senhor, Deus sempre está contigo. Muitas vezes você pensa que Deus te esqueceu, que Deus não está olhando, que Deus não responde a sua oração, que Deus não responde o seu clamor. Louvado seja, que Deus está trabalhando em silêncio. Louvado seja o nome da vitória. Louvado seja o nome do Senhor, para quando chegar na hora certa, no tempo certo, ele entregar a bênção nas suas mãos, porque no livro de Eclesiastes, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 3, diz que é um tempo determinado, aleluia, para que Deus venha abençoar a tua vida, um tempo determinado para que todas as coisas venham acontecer na vida da tua vida. Louvado seja Deus, é um tempo determinado para que Deus venha dar vitória. Bendito seja Deus. E mais uma vez Moisés acalmou aquele povo, explicou para aquele povo como era que funcionava o negócio. Louvado seja Deus, e só Moisés mais uma vez para o monte. Louvado seja Deus, e ali Deus dá mais uma vez a tábua dos 10 mandamentos. Louvado seja Deus, aleluia. Moisés chega e começa a falar os 10 mandamentos para aquele povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E fala os 10 mandamentos: você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E daqueles 10 mandamentos extraiu leis, extraiu vários tipos de coisas. Louvado seja o nome do Senhor, para que aquele povo viesse verdadeiramente estar ali servindo a Deus. Mas ainda havia uma promessa, a promessa da terra que mandava leite e mel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Havia ainda uma promessa para a vida daquele povo. Louvado seja Deus. E ainda há uma promessa na minha e na tua vida, que muitas vezes você pensou, louvado seja Deus, você pensa que Deus tem se esquecido da promessa. Louvado seja Deus, mas Deus não se esquece. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se foi Deus que falou, ele vai cumprir, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se ele prometeu, ele vai cumprir também na tua vida. E esse povo havia, louvado seja Deus, essa promessa. Louvado seja Deus, de habitar numa terra que manasse leite e mel, ou seja, numa terra fértil, que tudo que plantasse ali colheria, tudo que se plantava. Louvado seja Deus, aleluia, eles colhiam com grande gozo, com grande alegria. Louvado seja o nome do Senhor, e nenhuma semente se desperdiçava ali. Louvado seja Deus, naquele solo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E chega ali agora aquele povo, louvado
louvado seja Deus. Porque se você olhar para Ele, louvado seja o nome do Senhor, você vai se esquecer de olhar para Deus, que é maior do que o teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes, ao invés da gente olhar para Deus, a gente olhamos para o problema. E muitas vezes pensamos em retroceder pelo tamanho do problema que está na nossa frente. Mas se a gente olhar para o tamanho do nosso Deus, nós conseguimos dar um passo, dar dois. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vemos Davi, louvado seja Deus, já pensou? Um homem de pequena estatura, louvado seja Deus, e Golias, um homem gigante. Já pensou se nós vamos olhar pelos olhos carnais de modo nenhum esse menino? Louvado seja Deus, digamos assim, conseguiria enfrentar esse gigante, louvado seja Deus. Mas Davi, ele não olhou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para o gigante, louvado seja Deus, entre aspas. Ele não olhou para o gigante, mas ele olhou para o tamanho do seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele olhou para o tamanho do seu Deus, que era maior, louvado seja o que é aquele problema que ele estava passando. Louvado seja Deus, talvez o problema que você está passando, louvado seja Deus, para você pode ser grande, mas para Deus pode ser pequeno. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite não olhe para o tamanho do teu problema, mas olhe para o tamanho do teu Deus que pode te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele povo estava ali agora de frente àquela cidade, de frente, louvado seja aquela terra de Jericó, louvado seja Deus. E aquele povo olhava assim, louvado seja Deus, e falava: não é impossível. O rei que estava, louvado seja Deus, aleluia, naquela terra, ele olhava assim, observava o povo de Israel muito numeroso, aleluia, fechava aquele vale ali, louvado seja Deus, aquele homem temeu, aquele rei temeu muito, louvado seja Deus, ficou com muito medo, olhando aquele povo ali, ficou assustado, falou assim: olha só, fecha imediatamente as portas dessa muralha aí, fecha tudo aí, ninguém entra e ninguém sai desse lugar, louvado seja o nome do Senhor, porque vai que esse povo vem contra nós e as portas estão abertas, então fecha tudo lá, tudo aí, ninguém entra e ninguém sai, louvado seja Deus. E lá embaixo nós estamos falando com aquele povo, louvado seja Deus. Já não era mais Moisés, eu já tinha, aleluia, retirado Moisés, agora era Josué. E Deus chega a Josué e fala assim: Josué, vem, que é o seguinte, Josué, tem um propósito, louvado seja Deus, Senhor, tem algo que eu vou fazer, louvado seja Deus, no meio deste povo, louvado seja Deus, que vai ser loucura para muitos que olharem e não entender, louvado seja Deus, Senhor. E Moisés, Josué fala assim: mas o que é, Senhor? Olha só, é o seguinte, você coloca os músicos na frente, louvado, os sacerdotes na frente, e os armados, aqueles homens de guerra, você põe atrás. Josué fala assim para o Senhor: tem certeza do que está falando? Tu tem certeza? Não é o contrário, não? Josué, deixa Deus trabalhar, Josué. Deixa Deus trabalhar, faz do jeito que Ele está te mandando. E assim fez. Josué colocou ali os levitas na frente, os sacerdotes na frente, louvado seja Deus, os armados atrás, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor falou: vai agora até aquela cidade, durante um dia você dá 6 voltas durante ela, louvado seja o nome do Senhor. Mas Senhor, na volta nós não tínhamos que tentar derrubar aquelas muralhas ali, Senhor. Nós não tínhamos que tentar tirar aquele povo de lá. Pois Josué, faz o que eu estou te mandando. Muitas vezes, quando Deus fala para a gente: olha, vai por aqui, não olha nem para um lado nem para o outro, você vai assim. Aí na frente leva um pingão, arrebenta a cabeça do dedo e vai reclamar com Deus. Ah, Senhor, é porque isso, porque aquilo. Deus mandou você seguir nesse caminho aqui, não olhar nem para um lado nem para o outro. Para que você está olhando? Para que você está olhando? Olha, continua no seu caminho, olha somente para Ele, olha somente para o alvo que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim foi, aquele povo começa ali a dar volta. Na volta, eu creio que aqueles homens, aqueles cananeus que estavam ali, louvado seja o nome do Senhor, olharam aquele povo, falaram: esse povo tomou tanto sol que está ficando doido. Tomou tanto sol que está ficando doido. Ele vai tentar derrubar esse lugar aqui, essas muralhas, eles estão tentando fazer o que eu não sei. E dava a volta, completava uma volta, tocava, aleluia, tocava os instrumentos, louvado seja Deus. E aquele povo olhava, aqueles gigantes que estavam ali olhavam, esse povo está doido mesmo. E começaram a dar volta, mas era o trabalhar de Deus. Que muitas vezes na tua vida a gente não entende. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente não entende os mistérios de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é para a gente entender, não. Louvado seja Deus. É somente para a gente glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Deus sabe o que faz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe o que faz na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Muitas vezes temos que passar por prova. Louvado seja o nome do Senhor. Nós passamos, mas Deus está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos somente olhar para Ele, nos alegrar. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, irmão, mas está difícil aqui uma situação que eu estou passando, mas irmãos, não se preocupa não. Aí você fala: ai, irmão, não é você que está na minha pele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãos.
Mas te alegra no Senhor Jesus. Te alegra nele. Olha somente para ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha somente para ele. Louvado seja Deus. Aquele povo começa a dar volta. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aí chega a hora daquele povo poder tomar realmente aquela cidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. A terra que manda leite e mel. Louvado seja Deus. Eles começam a dar volta ali. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Josué passou. Olha o seguinte, nós vamos agora na última volta. Nós vamos rodear aqui. Louvado seja Deus. E quando eu falar para vocês gritar, vocês gritam. Toca as buzinas aí. Louvado seja o som de barulho aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que a vitória vai ser certa. E aquele povo começa a dar a volta naquela cidade. Completaram a volta. E Josué falou assim: ei, começa a gritar aí. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele povo começa a tocar os instrumentos ali. Começa a gritar. Louvado seja Deus. O povo que estava dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Começaram a se assustar porque algo diferente estava para acontecer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eles sentiam, aleluia, alguma coisa acontecendo naqueles povos ali. Louvado seja Deus, aleluia. E aquele povo começou a gritar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquelas muralhas caíram abaixo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora você olha e vê os inimigos que estavam pensando que o povo estava doido. Louvado seja Deus, aleluia. Eles subiram na cidade tomando posse daquilo que era deles. Louvado que Deus havia prometido para eles. Louvado seja o nome santo do Senhor. Muitas vezes você pensa, louvado seja aquilo que você, aleluia, que você pensa que você não ia conseguir. Louvado seja Deus. Deus entrega nas suas mãos. A muralha da tua vida, ela vai cair. O gigante, ele vai ter que sair da frente. Louvado seja Deus. E a vitória vai ser certa. As muralhas caíram, irmão. Aquele povo tomando de posse da sua bênção, tomando de posse daquela promessa que agora Deus havia feito quando ele estava no Egito, uma terra que mandasse leite e mel. Aquele povo agora estava de posse daquela vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E os inimigos têm o que aconteceu? Deus falou assim: vai lá e passa a espada e todo mundo não deixa nada. Louvado seja o nome do Senhor. E assim aconteceu, irmão. Você pensa que o teu adversário ele vai ficar de pé para contar a história? Não. Deus vai derrubar. Louvado seja o nome do Senhor. E a vitória na minha e na tua vida vai ser certa. Louvado seja Deus. Então somente louvado seja o nome do Senhor. Continue adorando a Deus. Continue firme na sua pouca força. Louvado Deus. Continue adorando a Ele. Louvado Deus. Mas não está difícil. Irmão, eu não consigo, mas continua. Louvado seja o nome do Senhor. Se a sua sangue diante dele, porque aquilo que ele tem para ti é maior do que as coisas deste mundo. Aquilo que ele tem para ti é maior. Louvado seja o nome do Senhor. Que nada deste mundo se compara. Louvado seja Deus. Nada deste mundo se compara. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, nessa noite, fique com essa palavra. Louvado seja Deus. E sempre que você vê, louvado seja o tamanho do seu problema, você pensar que é grande, olhe para o teu Deus que é maior do que o teu problema. Amém, irmãos? Essa noite que tiver fazer oração, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu creio nesta noite que a vitória é certa no nome santo do Senhor. E já lembrando os irmãos que amanhã, a partir das 9 horas, nós temos a escola dominical. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vai ser a lição de número 11. Louvado seja Deus. A gente já está terminando, mas nós estamos um pouco atrasados. Louvado seja Deus. Mas eu convido você amanhã para estar na escola dominical amanhã, a partir das 9 horas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Você quer aprender mais da palavra de Deus? Louvado seja o nome santo do Senhor. Você esteja aqui para aprender da palavra do Senhor Jesus. 12. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, você veio, louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso nós temos que crescer na graça e no conhecimento, mas no conhecimento da palavra do Senhor. É aquilo que te segura na presença de Deus, é a palavra. Se você não tiver a palavra, aí o negócio fica difícil. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Todos entenderam? Diga amém. Vamos restaurar. Senhor Deus, Deus de poder e glória. Senhor Deus, nesta noite, ó Pai amado, eu te apresento, Senhor Deus, a cada vida, meu Pai. Senhor, toma nessa noite, Senhor, a cada vida, meu Deus, meu Pai, a cada problema, a cada situação difícil, meu Deus amado. E peço, Senhor, nesta noite, Deus, meu Pai, para dar vitória, Senhor. Para repreender todo o mal, todo gigante, Deus, meu Pai, toda a muralha, Senhor, da vida desse irmão, da vida dessa irmã, Pai. Visita, Deus, este lar, Senhor, essa família, meu Deus, meu Pai, da vitória, Senhor. Meu Deus, eu creio, Deus, meu Pai, grandemente, ó Pai. Que cada um daqui, Senhor, possa sair daqui, meu Deus, de posse de vitória, meu Deus amado. Abençoe grandemente a cada vida, em nome do Senhor Jesus. E as palmas alta a Deus Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Vamos falar e diga amém? Amém. Vamos, aleluia, agradecer a Deus por essa palavra
do céu aos nossos corações. Levanta a mão para o céu. Amanhã o culto começa às 18h30. Chegue cedo. Convide alguém para estar aqui em nome de Jesus. É o culto das primícias. Traga 1 quilo, de um alimento, aquilo que você pode trazer para ajudar aqueles que precisam, às vezes necessita até mesmo um alimento. Amém? Vamos orar. Levanta sua mão para o céu. Senhor Deus, obrigado por essa noite maravilhosa, pela tua santa palavra, Pai, que o Senhor já falou conosco. Abençoe, nos leve em paz para os nossos lares, nos guardando, livrando de todo mal, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que a graça do Senhor